boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigado, Guilherme, pelo convite, ao time da Digital Solvers, da Rorro, pelo convite, pelos meus amigos que estão aí. Não esqueçam daquele sinal que a gente combinou para bater palma naquela hora, tá? Para gritar. E aproveita para tirar foto para eu mandar para minha mãe também, para ela ficar orgulhosa de mim. Bom, o Guilherme me fez um convite um pouco ousado, porque, primeiro, ele me falou assim, sua palestra vai ser antes do jantar. Eu falei, já é preocupante, porque eu vou ter que correr, né? As pessoas vão estar olhando com fome. Em segundo lugar, o Guilherme falou assim, Paulo, você conhece esse gráfico? Você já viu esse gráfico? Eu falei, opa, esse é um estudo global da McKinsey. Eu já vi, já li, já estudei esse gráfico. E o que mais me interessa nesse gráfico é perceber que o nosso setor, e eu trabalho basicamente também na indústria farmacêutica, é um dos setores que está menos digitalizando de todos os setores existentes na economia. E nesse gráfico é interessante que eles fizeram o seguinte, são 27 indicadores que a McKinsey testou e agrupou isso em 3 grandes indicadores que é recursos, uso e trabalho. E esse gráfico, vocês receberam ele por e-mail, mas vocês também podem procurar no Google, é um artigo da Harvard Business School. Esse artigo da Harvard mostra para a gente que healthcare, tanto em recurso, uso como trabalho, está atrás na transformação digital de qualquer outro setor existente. Principalmente quando a gente está falando do recurso humano. Principalmente quando a gente está falando do processo. Como que estão os processos na healthcare? Isso tudo está bem precário. Então, o Guilherme falou assim, Paulo, você pode ir lá bater um papo sobre o que você está estudando nesse mercado, sobre o que está vindo na digitalização? Eu falei, claro, vai ser um prazer. Mas o que eu faço? Behavior designer. Eu sou basicamente aquele nerd cientista que as empresas chamam para estudar o comportamento humano. Para vocês terem uma ideia, eu já entrevistei em torno de 1.200 médicos de todas as especialidades e quase 600 pacientes. Esse ano a gente está completando em torno de 150 advisory boards conduzidos e é isso que eu faço. Eles me chamam para ir lá conversar com esse público-alvo para falar assim, Paulo, além da pesquisa que a gente já está fazendo, vai entender o que ele não sabe que sabe. E eu vou com esse desafio lá. O que esse cara não sabe que sabe? Não sei se vocês sabem, mas quando você vai no supermercado comprar cereal, o cereal é uma coisa que foi estudada por um cara de profissão behavior designer. Por quê? Porque o behavior designer tem que entender quem que é o público do cereal. Quem compra é a mãe. Mas quem que é o público? É a criança. Vocês já repararam a posição que o cereal está? Não está na altura da criança. Está na altura da mãe. Então, eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente estudar o comportamento da criança quando está passando no corredor para falar assim para a agência, desenhe os olhos de todo mundo olhando para baixo, porque eu quero que os personagens olhem para as crianças. E é isso que acontece com as caixinhas de cereais. Todos os personagens estão olhando para baixo, para que quando a criança passe no corredor, ela fala, esse personagem está falando comigo, mamãe. Esse personagem está me chamando, mamãe. Eu quero ele. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Vou contar uma história para vocês. Só para eu ter uma noção aqui, levanta a mão só para eu entender assim, quem tem mais do que 30 anos, como eu. Olha só, a maioria. Então, imagina a história de um garoto que nasceu em 1981. Em 1981, para quem não tem mais do que 30 anos, não existia internet. Eu nasci, não tinha internet. Eu tinha que realmente fazer minhas pesquisas na biblioteca, era muito difícil, eu não tinha Google. Além disso, na minha época, quando eu saía para a noite, frequentar as matinês, eu tinha que saber os passinhos das músicas para conseguir conquistar uma garota. E o mais incrível, eu não tinha dos meus dedos.
Porque hoje eu penso, cara, a gente está todo mundo aqui no celular, o que eu fazia 10 anos atrás quando não existia smartphone? E realmente eu não tinha essa ideia. E aí, uma pessoa como eu resolve fazer o seguinte: Paulo, o que você quer fazer do futuro? O que você sonha? Eu falei assim, eu sonho ser médico veterinário. Fui lá eu me aventurar na medicina veterinária, me formo, 6 meses trabalhando, meu chefe me chama e fala, Paulo, eu queria bater um papo contigo e eu quero te avisar que você está demitido. Eu falei, uau, 6 meses? Falei, comecei bem. Falei, nossa, escolhi certíssimo. Saber o que fazer? Sem saber muito o que fazer. E um colega meu que tinha estudado na high school me faz um convite que era um pouquinho até impossível de falar não. Ele fala, Paulo, você quer vir morar na Califórnia? Eu tenho um emprego aqui para você. Falei, opa, para já. E eu fui trabalhar numa consultoria que trabalhava com psicologia comportamental. Nunca imaginei estar envolvido nessa área. Eu era médico veterinário. Fui trabalhar numa consultoria de psicologia comportamental para simplesmente ser o cara da logística. Foi aí que descobriram que eu gostava de falar muito. E me convidaram para aprender um pouquinho sobre psicologia comportamental. Então eu comecei a frequentar todos os cursos, comecei a realizar pós-graduação, fui trabalhar na região de Pittsburgh com neuromarketing, trabalhei durante 6 anos com neuromarketing para a empresa UZA, e assim foi fazendo, e assim foi indo, e eu cheguei onde eu estou hoje, estudando comportamento humano. Então, eu tive oportunidades incríveis na minha vida, como, por exemplo, estudar comportamento humano de banda. Então, o Black Eyed Peas resolveu se dissolver e me convidou para fazer um estudo da marca pessoal de cada cantor para entender onde eles iam investir. Então eu tive essa oportunidade de frequentar o tour do Black Eyed Peas, estudando o comportamento de cada um deles. Eu tive oportunidades incríveis, por exemplo, como ser chamado pelo Ministério da Agricultura para entender um comportamento humano, para entender o comportamento da população e falar assim, o que a gente precisa fazer para convergir a nação no agronegócio. E aí a gente faz um estudo para criar um manifesto para a agricultura que se transforma numa campanha nacional que é Agropop, Agrotech, Agro é Tudo. Porque a gente vai entender exatamente o que é o comportamento humano. Então, esse é o meu papel. E com isso, eu fui obrigado a criar, então, uma agência de comportamento humano para prestar consultoria para Rojo, para as indústrias, que foi a ING. Além disso, eu decidi há 6 anos atrás frequentar eventos para trazer inovação na saúde. Eu comecei a perceber que faltava uma pitada de inovação na saúde. Então foi assim, deixa eu fazer um mapeamento dos principais eventos que existem de inovação em tendência e eu quero seguir os tracks de healthcare. Então há 6 anos eu trago para os meus parceiros e clientes o que eu assisti no SXSW, no Rock Health, no C2 de Montreal e no RIMES, para que meus clientes entendam o que está acontecendo de tracking healthcare no mundo afora. Como, por exemplo, o grande avanço agora das discussões sobre CBD, o canabidiol, que é um dos grandes tracks em healthcare. Para quem trabalha na área de oncologia, a ASCO esse ano, pela primeira vez, criou um track de inovação em healthcare. Pequenininho, pequenininho, mas eles criaram um track. Então, ou seja, até os congressos estão começando a perceber a importância que é se colocar inovação em healthcare dentro de um congresso. E é isso que eu venho fazendo. Então, essa é a ING.
E lógico, seria injusto se eu não mostrasse para vocês o meu último projeto, talvez o projeto de maior importância da minha vida, que é o Gabriel de 9 meses. São Paulino, graças a Deus. Faz um gol. Olha lá. Faz um gol. Vira o filho. Gol. Tá precisando mesmo, gol. Então esse é o meu mais recente projeto. Que alegria. Tá. Então esse é o meu orgulho agora recente, que está em casa. Bom, essa foi um pouquinho da minha história, mas a gente, na verdade, veio para falar aqui um pouquinho de inovação. E eu quero iniciar contando para vocês e mostrando para vocês uma imagem interessante. Então, nós vamos votar novamente no Connector. Seguinte, desta imagem que eu estou mostrando para vocês, são 3 modelos. Eu quero saber qual dessas modelos vocês acreditam ser 100% gerada por computador. A número 1, a número 2 ou a número 3? Vamos lá votar. 15 segundinhos. Número 1, número 2 ou número 3? Ok. Então, olha lá. 37% a número 3, 38% a do meio, 25% a número 1. Então, deixa eu contar para vocês uma coisa. A modelo aqui, 100% gerada por computador, é a número 3. É uma modelo chamada IMA, que hoje possui um dos maiores números de seguidores no Instagram e já está sendo patrocinada por 2 grandes marcas de fashion. É o grande sucesso na China. Não se fala de outra coisa do que a modelo IMA. Uma modelo 100% gerada por computador. Olha o mundo que nós estamos vivendo. O que eu gosto é que essa história do ser humano moderno de 200 mil anos está mudando. A nossa geração é uma geração privilegiada, porque a gente está vendo uma transformação tanta que nenhuma outra geração viu isso na sua história. Então, a música antiga que a gente escutava da humanidade está sendo alterada completamente. E isso a gente precisa entender. A gente precisa compreender de que o que a gente escutava, a maneira que a gente interagia, a maneira que a gente comprava, tudo isso está sendo questionável. Tanto que todo mundo já ouviu falar do mundo VUCA e da economia da inteligência artificial, que hoje é o grande boom. Então, essa história está sendo completamente alterada. Como, por exemplo, você pode entrar no Vinome, enviar um swab teu da sua saliva e ter um teste de DNA comparando qual é o melhor vinho para você por $40. Ele te manda um teste dizendo assim, olha, pelo teste que eu te fiz de DNA, o melhor vinho para você é esse. Olha o mundo que nós estamos vivendo. $40 na Amazon, você faz o teste agora. Ou imaginar uma profissão do futuro, por exemplo, vão existir androides. Quem que vai ser o psicólogo amoroso de Android? Pô, eu quero namorar uma Android. Quem vai me ajudar nessa relação? Esse é um emprego do futuro. Um outro emprego do futuro, guia de turismo espacial. Pô, eu quero ir para a Lua. Quem que vai me levar e vai me guiar na Lua? Olha, aqui foi onde o homem pisou na Lua pela primeira vez. Veja ali o McDonald's que a gente acabou de abrir. Quem que vai me guiar nesse turismo? Para vocês terem uma noção, a Google abriu uma vaga para engenheiros de tecnologia da informação que sejam mestres em mergulhos. Por quê? Porque eles descobriram que a melhor coisa para se colocar servidor é debaixo d'água, no fundo do mar. O ambiente é controlável, tem espaço suficiente e eu não preciso de ar-condicionado, que é onde eu mais gasto. E eles estão abrindo essa vaga. Eu preciso de um engenheiro especialista em tecnologia de informação, mas que saiba mergulhar, para ir lá mexer no meu servidor lá embaixo. Tá? Então o mundo está mudando, as profissões estão mudando, então tem muita coisa acontecendo. Não só isso, a gente tem que estar atento a esses números também. São números divulgados pela ANS, pelo IBGE, que mostram para a gente que hoje são 220 milhões de smartphones no Brasil. É mais do que um smartphone por pessoa. Se a gente for comparar esse número com os números de beneficiários dos maiores planos de saúde,
não chega nem perto. São 47 milhões de vidas que a gente tem. Ou seja, quem tem hoje o maior poder sobre o nosso paciente? Quem tem o maior poder hoje sobre o médico? As grandes empresas como a Apple, a Samsung, o Amazon. Por quê? Porque a gente está muito mais conectado com iOS e Android do que qualquer plano de saúde. Então a gente precisa estar atento a isso também. A digitalização, se a gente não quiser promover, a gente vai sofrer um empurrão do consumo para cima. E a gente vai sofrer muito se isso acontecer, porque a gente vai tomar um susto quando isso chegar na nossa empresa. Então a gente tem que estar atento e tem que estar olhando esses números. Isso que eu nem vou falar aqui do Silver Tsunami, que é a pirâmide engordando e a idade cada vez mais, a geração de idade mais velha crescendo no país. Vai ter profissional da saúde para cuidar de tanta gente? Vai ter profissional para atender tanta gente? São coisas que a gente questiona. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do que o Uber e o Netflix ensinou para o consumo e está trazendo para a indústria da saúde, que é a uberização e a netflixização da saúde. O que a gente aprendeu com o Uber? Que eu posso pedir o serviço através do meu celular. O consumidor hoje espera isso da indústria da saúde, que você me entregue um serviço pelo celular. E que mais? Que eu possa te avaliar entre 1 a 5 estrelas. E mais, que você seja transparente, que eu possa ver o valor que eu vou gastar antes de eu me consultar com você. E o Netflix? O que o Netflix ensinou para a gente? Que eu quero consumir conteúdo a hora que eu quiser. Na plataforma que eu quiser. Então, pensa no teu médico. Doutor, que horas que você quer receber a informação? Ué, a hora que for mais conveniente para mim. À noite, a hora que eu estudo, de madrugada, na hora do almoço, no meu celular, ou no meu iPad, ou no meu computador, eu que escolho. Não é você que vai escolher. Por quê? Porque eu aprendi assim através dessas plataformas. Tá? Isso é tudo mudança de comportamento, é tudo que está acontecendo hoje no mundo que a gente vive. Mais uma pergunta para vocês responderem. Quantos % da população não tem acesso à internet? Número 1, de 0 a 10, 2, de 20 a 30, 3, de 40 a 50. Respondam quantos vocês acham. Vamos lá, olha lá. 50% acho que é de 20 a 30. Essa é outra falácia que a gente tem que derrubar aqui. O IBGE já divulgou que apenas 30% da população não tem acesso à internet. Ou seja, 70% da população está conectada sim. Tá? É só a gente pensar quem que é a primeira pessoa que te envia o WhatsApp de manhã com uma florzinha em bom dia. É o teu vovô, tua mamãe, teu papai. Então, idade também não é um empecilho para isso. Tá? Então, essa coisa de que a gente não está conectado também não é verdade. Tá? O mundo está conectado, o Brasil está extremamente conectado. São 25 anos e são 5 ondas de disrupção que a gente está vivendo. A primeira onda era a onda que a gente chama da web, que é quando as pessoas chegaram e falaram assim, ó, você precisa transformar tudo em virtual, sua empresa precisa ter um site, você precisa ter um site, tudo precisa ter um site, precisa estar todo mundo virtual. Né? E aí a gente tem lá, 1994, primeiro pedido online de pizza foi feito pela Pizza Hut. Depois, a onda do search. As pessoas falaram, olha, cara, você precisa transformar tudo em visível. As pessoas precisam procurar você. As pessoas precisam te achar. E aí se criou o SEO e o Google permitiu que na barra do navegador você fizesse uma pesquisa. Depois veio o social. Tudo que você tem lá nesse mundo precisa de alguma maneira ser compartilhável. Porque as pessoas querem compartilhar, elas não querem mais reter informação, não querem mais guardar. E aí você tem a criação do Facebook, em 2006, só para pessoas acima de 13 anos, com um e-mail verificado pelo Facebook. Porque tinha que se compartilhar as coisas. Depois falaram assim, tem que ser tudo responsível. Do mesmo jeito que está no computador, precisa estar no celular. E não precisa ter distinção entre isso, mobile ou computador. E aí a gente tem uma outra coisa, lançamento do iPad em 80 dias, mais de 80 milhões de dólares vendidos. Depois, o Voice, que é essa disrupção que a gente está vivendo agora.
É o nosso filho falando com o YouTube, é a gente falando com o Waze em vez de digitar um endereço, falando com a Siri perguntando o tempo, conversando com a Alexa. Para vocês terem uma ideia, no ano que a Alexa foi lançada pela Amazon, no ano seguinte, no Natal, a Alexa mostrou que o número de vendas cresceu em 900%. Hoje, se você não sabe, a Alexa tem diversos aplicativos para healthcare, inclusive eu uso um para o meu filho, que é do Children's Pittsburgh Hospital, que você pode perguntar assim, Children, me ajuda com meu filho. Ele fala, você quer sintoma ou você quer que eu te dite medicamento? Aí você fala sintoma, ele fala diarreia, febre, e começa a citar vários sintomas. Aí eu falo febre, aí ele fala quantos meses? Eu falo 9. Temperatura, ele fala nessa temperatura, com essa idade eu recomendo tal medicamento. Se a temperatura está muito alta, ele fala, eu recomendo você procurar o teu médico. Quer que eu agende com o teu médico agora? Imagina o futuro, num consultório médico, uma Alexa, e o médico pergunta assim, eu quero falar com o meu representante do laboratório tal. Pois não, fala agora. E o robô responde, o que você quer saber? Me lembra daquele estudo tal. Tá bom, o estudo tal é tal, tal, tal. Me lembra qual que é o guideline para esse tratamento. O guideline é esse, esse e esse. Acabou. A Gartner, que é uma das maiores empresas de tecnologia, disse o seguinte, que no próximo ano, em 2020, nós vamos estar falando com mais robôs do que nossos cônjuges. E eu não duvido que isso esteja acontecendo agora já. Eu acho que eu falo com mais robô do que com um ser humano. Muito mais. Né? Olha só. Olha esse dado. 51% das vezes que o representante chega no médico, aquele médico já viu aquela informação. Ou seja, metade das vezes que o teu rep chega com aquela informação, aquilo já foi visto mais de uma vez pelo médico. Ou seja, levar informação hoje não é mais o quesito. O consultor precisa ter um papel muito maior do que simplesmente levar a informação. A gente está começando a questionar como é que você vai engajar, como é que você vai criar a experiência. Porque a informação por si só ele recebe no WhatsApp de um grupo de amigos, ele entra no site, ele entra na Deep Web, todo mundo aqui sabe que existe um portal proibido de artigos científicos que os médicos acessam. Então, assim, ele já pesquisa por conta própria. Tá? A questão, gente, não é se você está indo para o digital, é se você já é digital e como você está sendo digital. Hoje, existe o que a gente chama do Internet das Coisas Médicas, o IoMT. Por quê? Porque a gente está conectado em tudo. Meu smartwatch está medindo minha pressão, está medindo meu batimento cardíaco, está medindo quantos passos eu dou, está medindo meu exercício físico. Essa informação está sendo analisada, está sendo coletada e está começando a ser utilizado lá para o teu médico. Eu, quando eu dou aula para medicina, a primeira pergunta que eu faço na minha aula de medicina para os residentes é: quantos de vocês, na anamnese, pergunta para o teu paciente se ele usa iOS ou Android? Ninguém levanta a mão. E essa, para mim, seria uma pergunta básica. Porque eu quero saber que sistema você está usando, porque quando eu te perguntar, você está praticando exercício, eu vou falar, deixa eu ver aqui, me mostra aí. Eu quero ver o teu app aí de healthcare quando você está andando. Porque o médico, isso é perceptivo hoje. Ele pergunta para você, você está fazendo exercício? Estou. Ele faz uma conta, deixa eu reduzir pela metade, porque metade deve ser mentira. Não precisa mais fazer essa conta. É real agora. Eu posso ver. Mas aí a gente esbarra na China, gente. A China é genial. Né? Transformação digital. É a grande palavra do momento. Eu vou dizer para vocês, para mim a transformação não é digital. Para mim a transformação é de pessoas e de cultura. Para mim nunca foi digital. O grande problema que eu encontro nas empresas são as pessoas e a cultura. Nunca o problema é digital. Ou vocês conhecem alguém aqui que fala não para inovação? Não, inovação aqui eu não quero não, obrigado, hoje não, hoje eu estou bem. Não existe. Né? Apple Watch, sonho de consumo de todo mundo. Então, o que os planos de saúde americanos fizeram? Você quer um Apple Watch? Eu coparticipo. Se você seguir o meu plano de exercícios do Apple Watch, levantar as vezes que precisa levantar, caminhar as vezes, ou seja, vou investir na tua prevenção, para você frequentar menos médico e eu não ter um gasto maior. Então, eu coparticipo com você o Apple Watch. Só que aí os chineses foram sensacionais, porque eles criaram um automatizador de contador de passo. Você bota o seu celular em cima da tua mesa, ele conta o passo e você ganha o teu
Apple Watch na faixa sem problema nenhum, né? Então a China é sensacional com isso, né? A China é maravilhosa. Gente, vamos votar. Se vocês tivessem que escolher top 1 habilidade para o futuro, 2020, qual seria? Pensamento crítico, resolução de problemas complexos, criatividade ou gestão de pessoas? Votem. Vamos lá? Olha lá, gestão de pessoas em primeiro lugar. Então, para te contar uma história disso daqui, na verdade, eu tirei esse dado do World Economic Forum, que fez uma pesquisa real para dizer assim, quais são as top 10 habilidades para o futuro. E eles compararam essas top 10 habilidades com 2015, para saber como que era em 2015 e como que vai ser em 2020. Essas habilidades todas estão ranqueadas entre os top 4, mas eu vou te dizer, em primeiro lugar, para o World Economic Forum, a primeira habilidade é a resolução de problemas complexos. Por quê? Porque é o grande problema hoje da inovação de quem quer digitar. Resolva esse problema. Paulo, healthcare é super regulamentada, não dá para fazer inovação, isso é um problema complexo, resolva. Nossa, Paulo, como que eu vou fazer para não ter mais visita presencial? Problema complexo, resolva. Paulo, como que eu vou fazer para esse cara não me exigir mais preço? Problema complexo, resolva. Segundo lugar, pensamento crítico, pense fora da caixa. A gente não está exigindo isso de todo mundo? Cara, pensa crítico, pensa fora da caixa, meu amigo. Em segundo lugar, criatividade em terceiro e gestão de pessoas em quarto. Esses são os top 4. Para vocês terem uma ideia, em 2015, criatividade era o último no top 10. Passou a ser em terceiro lugar, tá? Estudo do World Economic Forum, vocês podem baixar esse relatório de graça. E aí começa a surgir projetos como esse, que eu acho sensacional, que é o Gift Mom. Olha a sacada dele. Em Camarões, a cada 1.000 recém-nascidos, 148 morrem. A taxa de mortalidade das mães é gigantesca. É algo em torno de 670 mortes. Por quê? Porque elas não têm informação. O que esse cara resolveu fazer? Criar um low-tech, de baixo custo, que envia SMS para as mães com informações de pré-natal. Ele conseguiu reduzir em 70% a mortalidade enviando SMS de informações de pré-natal. Quanto desses low-tech você não pode aplicar hoje na tua empresa? Coisa simples, mas que está envolvendo transformação digital. Então, esse é um caso fantástico. Pesquisem depois também o Friendship Bench Program, que é um outro programa na África também, que usou da psicologia para tratar depressão. Vou trazer para vocês um dilema da indústria hoje, né? É humanamente impossível processar todas as informações de maneira inteligente, eficiente e complexa. Isso é impossível. E a gente está exigindo isso dos nossos consultores. Eu quero que você decore o médico que você visitou, o que ele te falou, como que ele te falou, para que na próxima visita, daqui X tempo você for, você relembre tudo isso que aconteceu. Ou digite alguma coisa aqui no CRM para te lembrar. Gente, é humanamente impossível. Por quê? Porque, fora essas informações, o que a gente está exigindo dessa galera? Para ele ser criativo, pensar fora da caixa e gerir pessoas. Não dá. Ou você quer uma coisa ou você quer outra. Então, a gente precisa começar a pensar em como que a digitalização pode nos ajudar a que ele consiga ter essas top habilidades realmente em primeiro lugar. Burnout. Acabou de ser recomendado pelo World Health Organization, citado pela Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque as empresas estão cada vez mais exigindo que a gente faça mais com menos. E aí, burnout médico, burnout do corporativo, pessoas que não querem mais entrar no mundo corporativo. Eu não quero, mundo do corporativo eu quero sair. Não quero. Então a gente precisa estar de olho nisso, porque é humanamente impossível a gente conseguir armazenar tudo. Não dá. Tem uma hora que acaba, o cérebro não aguenta. O cérebro é um HD. Olha que interessante, esse é aquele mesmo relatório da McKinsey que mostra o seguinte, que nos Estados Unidos, as empresas que criaram transformação digital
faturam 4 vezes mais daquelas que não entraram nesse mundo digital. A sua força de trabalho é 3 vezes maior do que aquelas que não escolheram entrar na transformação digital. Então, eu te faço uma pergunta. Como você vai utilizar a inteligência artificial? Não se você está utilizando. Porque não tem mais essa de escolher se sim ou não. Tem que. Tem que. Outro caso, a Borio. Paulo, vou fazer um check-up, tem que ir até o médico. A Borio resolve esse problema. Ela faz 19 mensurações para você entrando nessa cabine, que eles vão espalhar pelos cantos da cidade. Você entra, põe o teu cartão de crédito, a Borio vai e faz toda a mensuração. Densidade óssea, pulsação, pressão sanguínea, peso, IMC, são 19 mensurações. Você sai com um relatório completo de check-up, pronto para enviar para o teu médico. Vou mostrar outro case para vocês já existente, a Smart Cabinet da Ping An. Na China, já se criou um Smart Cabinet que você chega e vai fazer uma consulta de primary care, de cuidados primários, com um computador, não tem ali médico, computador, e o computador te dá o teu diagnóstico. Se ele não sabe o diagnóstico, ele te conecta via telemedicina com o médico e te dispensa o medicamento do lado. Ele tem uma mini farmácia, você já sai com o medicamento de lá. Como que ele funciona, Paulo? 24 horas por dia. Você pode ir a hora que você quiser, você entrou no Smart Cabinet, faz a tua consulta. Isso é o que já está. O mundo já está assim. Então, o que significa a gente estar preparado para o futuro? O que eu queria trazer para vocês? Preparado para o futuro é estar pronto para entregar. Na hora que ele quiser, aonde que ele quiser, quando que ele quiser. Pronto para engajar, de todas as maneiras. Online, físico, de todas as maneiras. Pronto para o inesperado. Eu preciso estar pronto para mover rapidamente. Se não dá certo, eu preciso aprender a mexer. Eu sempre falo para a indústria healthcare, cria um projeto piloto. Não tenta implementar isso via nacional. Pega um projetinho piloto, uma cidade, aplica lá, vê como é que anda. Não precisa investir tudo de uma vez. Né? Pronto para a velocidade e pronto para a informação. Isso é estar preparado para o futuro. Eu queria terminar o nosso dia com vocês respondendo de novo aí no Connector. Se vocês tivessem que definir em uma única palavra, qual é o grande desafio do amanhã, que palavra seria essa? E a gente vai ver a resposta para vocês levarem isso para casa. Podem tirar um print screen depois. Respondam aí, por favor. Yeah, I need to take the battery. Sorry? I'll need your battery pack. Okay. Então, olha lá. Fica aqui um desafio para vocês, palavras que vocês colocaram para vocês conhecerem o que está acontecendo nessa sala. Eu acho que essa sala tem uma mente coletiva importante na indústria farmacêutica e aqui vocês saem com palavras-chave do que vocês precisam implementar no amanhã, no teu dia a dia, o que as pessoas estão procurando no teu dia a dia. Tá? Volta lá para encerrar para mim, por favor. Então, gente, eu queria agradecer muito a todos vocês.
queria deixar vocês que o nosso objetivo hoje, de todos nós que estamos aqui nessa sala, é expandir a inteligência humana e criar ferramentas para que possamos praticar no máximo de nossas habilidades. Esse é o nosso grande objetivo. E é esse recado que eu queria sair, porque o que eu quero mesmo é que a gente nunca seja substituído por robôs, que a gente seja humano. Obrigado, gente.